Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a esse novo espaço ocupado pelo Núcleo Trama, que é o canal no YouTube. Já estamos em um outro lugar, né? Nós, enquanto grupos, já ocupamos o território do Instagram e consideramos aí a importância de nos apresentarmos aqui, né? Já que é uma ferramenta assim um pouco mais robusta, né, para vídeos mais longos, e consideramos que aqui é um espaço legal para apresentarmos aí os nossos trabalhos, o que a gente vem estudando, tanto no sentido individual quanto no coletivo, né, considerando inclusive que o Trama nasce daí, desse interesse em comum em fazer algo, né, com os nossos estudos, com as nossas inquietações pessoais aí, né, em relação à psicanálise. E daí surgiu o grupo e agora estamos aí colocando isso para rodar em outros espaços, né? E essa sequência de vídeos é mais um movimento deste, né? Eu e a Natália iniciamos aí, cada uma no teu lugar, né? Os estudos acerca do sujeito na teoria lacaniana. E num momento falamos, pô, por que não fazer algo com isso, né? Montamos um grupo de estudos que já iniciou, já terminou, e ainda as inquietações ficam, né? Então, seguindo com outros estudos para além daquele, surgiu essa ideia de botar para cá o que a gente vem pensando, refletindo sozinhas. Né? Então, esse é um vídeo inaugural, nós vamos realmente apresentar assim meio que sumariamente, né, as possíveis origens e transformações que a noção de sujeito foi tendo aí ao longo da história da filosofia, até chegar aí, né, na descoberta do inconsciente por Freud, e como que o Lacan depois vai fazer uma leitura disso, né, e aí, mais especificamente, a gente termina falando de uma maneira mais robusta, mais aprofundada dos primeiros pontos do Lacan. Depois a Natália vem para especificar o tema do enunciado e da enunciação, tá bem? Então, partindo daí, né? A ideia é realmente compreender como que a noção do sujeito foi se desenvolvendo ao longo da história, né? Por meio de um processo interpretativo, né? E como que essa concepção foi recebida, foi transformada, levando à constituição do sujeito do conhecimento da modernidade, né? Que é o que estamos mais familiarizados. E vamos ver como que, para a psicanálise, ainda mais, né, para a psicanálise no sentido da descoberta do inconsciente, né, que vai completamente aí colocar um movimento de novidade, de ruptura da ideia de um sujeito do conhecimento da modernidade que até então conhecíamos, né, que estava aí, que hoje ainda para o campo da medicina, né, da biologia, ainda é aquilo que persiste, né, mas como a psicanálise vai olhar para essa noção de sujeito de uma maneira completamente outra, né? Então, para iniciar, o que eu proponho aqui hoje é realmente fazer uma linha, né? Traçarmos uma linha meio que cronológica, a começar ali na Grécia Antiga, até chegarmos, então, na descoberta freudiana e depois no posicionamento lacaniano, tá bem? Bem, então, ao começar ali na Grécia Antiga, o que a gente encontra, né? Ali, que é onde a gente vai encontrar realmente os primeiros registros, né, da concepção de sujeito. A gente vai ver que é uma concepção muito ligada à comunidade, aos cosmos, à vida coletiva, né? Por quê? Porque a gente tinha ali uma sociedade muito complexa,
né, marcada aí por divisões sociais, culturais, políticas muito bem definidas, né? Era uma sociedade estratificada, então com uma forte distinção entre os cidadãos, mulheres, escravos, estrangeiros, né? E a cultura, ela combinava vida política ativa, né? Valorização da educação, desenvolvimento artístico e o religioso muito bem estabelecido, né? Muito bem enraizado. Então, era uma sociedade politeísta, a mitologia que permeava a vida tanto pública quanto privada, né? Então a gente tinha aí histórias de deuses, heróis, né, que serviam para explicar os fenômenos naturais, como por exemplo os trovões, né, as estações do ano, né? E era a partir dessa compreensão que se transmitiam valores sociais, né? Então, a visão do sujeito, ela estava integrada a essa ideia, né? A ideia de comunidade, a ideia dos cosmos, né? Refletindo aí uma posição mais coletiva, digamos assim, né? E ética ao mesmo tempo, né? Porque se baseava aí nessa submissão, digamos aí, né? Assim, aos cosmos. Então, a gente vê isso, por exemplo, nas tragédias gregas, né? Se a gente poder pegar ali o personagem trágico na Grécia Antiga, ele era essa figura, né, que ao lutar contra essas forças superiores, ele simbolizava a condição humana em toda a sua grandeza e ao mesmo tempo em toda a sua vulnerabilidade, né? Então ele era ao mesmo tempo vítima e responsável pela sua queda, né? O que mostra aí aponta aí para um reflexo, né, das tensões que existia entre liberdade e destino, né? Ou seja, entre o que é do humano e o que é do divino, né? Se a gente for pegar a palavra sujeito, a gente vai ver que ela tem origem no latim de subjectum, né? Para os gregos, o termo considerado era hipokeimon, né? Que indicava o quê? Posto abaixo, o sujeito enquanto um suporte passivo. O Ricardo Goldenberg vai chamar até de um cabide vazio, né? Onde a gente vai predicar atributos, né? Qualidades, ações, né? Então, mostra aí o quanto o sujeito, nessa concepção, era subordinado à comunidade, era subordinado à polis, né? À ordem cósmica, percebe? Então, essa ideia realmente de um sujeito enquanto receptáculo, e não enquanto agente, não é? E aí é o que a gente tem, né? Que o sentido mais antigo dessa palavra, né, remete justamente a algo que está sujeito a. Então, sujeito a uma matéria, sujeito a um tema, sujeito a um discurso, né? Deixando bem enfático essa ideia de posição subalterna mesmo do sujeito, né? Em relação a tudo aquilo que está ao teu entorno, né? Então, com a passagem daí, né, da Grécia Antiga para a filosofia moderna, esse quadro ele vai se transformar radicalmente, porque o sujeito ele deixa de ser esse suporte, né, esse cabide vazio, e passa a ser concebido como um sujeito de vontade, como um sujeito consciente, agente moral, né, capaz de ter aí as tuas próprias ações, né? Inclusive o Heidegger, ele vai criticar esse movimento, né, de mudança, essa passagem, né, para a filosofia moderna, ele vai criticar isso, dizendo que foi um movimento, meio que uma espécie de descaminho da metafísica ocidental, né? Porque ele vai dizer, né, que o sujeito de vazio e de passivo, ele se torna pleno, né, cheio de significados, e um sujeito que começa a ser visto como central, né, assim, como central na constituição do conhecimento.
Não à toa que essa constituição, essa transformação, melhor dizendo, né? Essa transformação que vai preparar o terreno para o Descartes, né? Que vai aí, né, ter o sujeito como fundamentado numa certeza, na reflexão autônoma, né? Enfim, mas vamos chegar lá um pouco depois, né? Agora a gente vai avançar um pouquinho mais aí ali da Grécia Antiga, né? A gente vai entrar aí em Sócrates, né? O Sócrates, é importante a gente falar dele aqui, porque ele desloca o sujeito da natureza, que é subalterna à natureza, para um foco no ser humano, né? Então, ele vai defender a importância do autoconhecimento como uma condição para o cuidado de si. Né? Então, ele vai dizer que o homem ele não se resume ao corpo físico, né, à matéria, mas ele é, sobretudo, a alma. É a alma que governa o corpo, né? Não à toa que a máxima socrática é conheça-te a ti mesmo, né? Que vai expressar exatamente a ideia de que a alma que deve buscar a sua própria virtude, né? Sendo que é a consciência o aspecto mais elevado e próximo do divino. Percebe que aí a gente já tem uma distinção? Então, é o cuidado do ser humano consigo, com a tua alma, né? Essa ideia de uma vida voltada para o conhecimento de si, né, que vai fazer com que o ser humano se aproxime cada vez mais dessa outra coisa que é o divino. Né? Então, a gente já percebe aí uma separação, não mais uma interlocução direta, assim, né, de subalternidade do sujeito com esse divino, com essa ordem externa, né? Décadas depois, chegamos a Aristóteles, né, que vai desenvolver uma concepção aí ainda mais estruturada do sujeito, digamos assim. Né? Na perspectiva do Aristóteles, a gente tem a lógico-metafísica, né, que é a base para o pensamento aristotélico, de Aristóteles, né? Então, é um sujeito aí, nada mais, nada menos, compreendido como uma substância, né? Ou seja, tudo aquilo que subsiste, né, de uma maneira independente e que vai servir de suporte para predicados. Então, enquanto antes ali a gente tinha, né, essa ideia do cabide vazio, onde outras coisas ali o compunha, agora não, né? É o sujeito, ou seja, é ele que vai dar norte para as qualidades, né? Que vai servir de suporte para esses predicados, né? Então, para o Aristóteles, uma pessoa, um animal, um objeto, são substâncias primárias, né? Primeiro vem eles, né? E o sujeito, então, é isso, né? O sujeito, ele é sujeito, né? Sobre onde a gente pode atribuir, né? Sobre qual se coloca atributos, assim, características, como, por exemplo, o peso. Eu, Graziella, peso, sei lá, né? 62 quilos, né? Então, eu, Graziella, sou branca, né? Então, veja que aí é um sujeito que daí advém predicados, né? Então, o sujeito é aquilo que existe por si, ele independe de outras coisas, né? E que constitui uma base para predicados. Né? Então, de um modo geral, a gente vai percebendo, né, que a noção de sujeito, aí desde a Grécia Antiga até Aristóteles, ela passa por uma compreensão coletiva, vinculada aí aos cosmos, à comunidade, né, daí para uma perspectiva mais individual, mais substancial, com Aristóteles, né, e aí esse movimento, ele abre caminho, né, para as discussões da filosofia medieval. Né? Então, o que temos aí na filosofia medieval? O cristianismo. Né? Então, com a Idade Média, o cristianismo ele passa a desempenhar aí o papel central no pensamento filosófico. Né? Embora a gente não pode esquecer, né, que também houvesse as contribuições judaicas, islâmicas, né? Era o cristianismo que sobressaía
aí, né? E que era o responsável aí pelo desenvolvimento mesmo do papel filosófico, né? Não à toa a gente sempre tem que destacar, né, que os pensamentos filosóficos eles estavam completamente articulados ao contexto, né, a historicidade ali, né, o que estava acontecendo no momento histórico daquele espaço, enfim, né? Então, nesse período, a filosofia ela se dedica a articular fé e razão, né? Mostrando aí, né, que a natureza de Deus, a moral e a ética caminhavam juntas. Tínhamos, por exemplo, a figura emblemática de Santo Agostinho, né, que vai destacar a interioridade e a relação da alma com Deus, né? Olha, hoje dizendo deuses. Não, a gente não está falando aí de uma cultura politeísta mais, né? Então a gente está falando aí de um Deus, né? O Deus do cristianismo mesmo, né? Então o Santo Agostinho ele destaca essa interioridade, né? E do ser que é interiorizado à religião, né? A Deus, né? E então essa relação da alma com Deus. Enquanto, por exemplo, a gente tinha o Tomás de Aquino, né, que vai buscar conciliar a filosofia aristotélica com a doutrina cristã, né? Então ele defendia que a razão ela poderia servir de caminho para compreender melhor a fé. Né? Então a gente tem aí esses dois personagens principais, assim, só para a gente poder ter uma compreensão bastante simplista, né? Só para vocês irem vendo como que a coisa vai se modificando. Então, é um sujeito aqui, nesse momento, completamente vinculado à religião, à ideia de transcendência, né? Em contraste, assim, com o movimento que ia se seguir depois, né? Com a chegada da filosofia moderna, né? Então, aí nós temos o Renascimento e a modernidade trazendo uma ruptura muito significativa, né? O humanismo, né? Ele coloca o ser humano como uma referência central, rompendo aí com essa visão teocêntrica que a gente via ali na filosofia medieval, né? Na Idade Média. E abre espaço mesmo para essa pluralidade de valores, porque no momento ali onde a visão teocêntrica permeava, né, a vida da comunidade, o que a gente tinha também é essa tradição mais rígida mesmo. Né? Agora não, né? Agora a gente está vendo realmente uma espécie de pluralidade de valores. Assim, né? A reforma protestante, por exemplo, né, ela vai contestar a autoridade, né, da igreja. Então, enquanto, por exemplo, a revolução científica, né, transforma radicalmente a forma de compreender o mundo físico. Então, veja que a gente tem esses dois acontecimentos aí que deixa em muita evidência, assim, como que o movimento do ser humano, né, como que o ser humano vai se movimentando mesmo com valores muito, muito plurais, né? Então, é nesse ambiente de profundas mudanças que emerge nada mais, nada menos que Descartes, né? Então, vamos falar um pouquinho dele. Era considerado o pai da filosofia moderna, né? Ele vai introduzir aí essa cisão bastante fundamental entre coisa pensante e matéria, né? Então, isso é muito importante da gente destacar, né? Porque, embora ele não fale de sujeito em si, de uma maneira direta, ele utiliza o G, né? A gente pode entender como eu, como ego, né? Para formular esse célebre princípio aí do cogito, né? Do cogito cartesiano, que a gente vai chamar, né? Que é o penso, logo existo. Então, essa afirmação presente, que está presente no discurso do método, que é esse livro dele, né? Ele vai inaugurar a noção de um sujeito do pensamento, né? Que encontra na dúvida a certeza, a única certeza possível, ele vai dizer, né? Então, para o Descartes, não se pode confiar nem nos sentidos e nem numa tradição religiosa, porque a única garantia
que temos é o pensamento. Por quê? Né? Porque é exatamente ao duvidar que a gente confirma a nossa própria existência. Né? Então, esse corte de uma autoconsciência de si, né? de um ser que por si consegue se estabelecer, diferente do que a gente via até então, de um sujeito em conjunto com a natureza, né, de um sujeito de matéria, de um sujeito né, biológico ali, né, ligado ao corpo, de um sujeito da religião, né? O que a gente vai ter agora é uma autofundamentação da certeza, né? É isso que sustenta o discurso da ciência. Né? Discurso esse que encontramos aí, que encontramos em evidência na medicina, por exemplo, né, na biologia, até hoje. Né? Então, ótimo. A gente vai ter aí Descartes, depois a gente vai voltar um pouquinho com Descartes para poder falar do que Lacan foi construindo. Né? Mas antes disso, eu gostaria de falar de Kant e de Hegel também, de uma maneira muito, muito básica, tá, gente? Mas acho fundamental falarmos. Só para a gente poder seguir com principais autores aí, né, filósofos, nessa linha cronológica, não dá para pular, né, Kant e Hegel. Então, de uma maneira muito geral, Immanuel Kant, né, ele reformula radicalmente a questão do conhecimento do sujeito. Por quê? Né? Porque ao se aproximar dessa ideia empirista, do racionalismo, do iluminismo, com o seu livro, né, Crítica da Razão Pura, ele procura aí resolver esses impasses filosóficos, né, através do uso crítico da razão. Então, o que é isso para ele, né? Para ele, todo conhecimento tem origem na experiência, mas ele não se reduz a ela. Né? Para ele, é preciso investigar as condições que tornam possível esse conhecer, né? Conhecer enquanto um ato. Aí vai surgir o que chamamos de filosofia transcendental, né? Que se preocupa não tanto com os objetos em si, mas com as estruturas dos objetos, né? Desculpa, ele vai se preocupar com a estrutura do sujeito, né? Que apreende o objeto. Né? Então, quando, por exemplo, a gente está lá na faculdade, né? E desenvolvemos na psicologia, isso é muito comum, né? Desenvolvemos estudos empíricos, né? O que é isso? Sabemos muito bem, né? Quem já passou por essa experiência, acho que não só na psicologia, mas vamos lá desenvolver um TCC, uma pesquisa empírica. O que é isso, né? É que a nossa percepção sobre o objeto, e aí pode ser, seja lá o que for, né, esse objeto, mas sei lá, sobre uma comunidade, né? Estou ali observando uma comunidade. Então, é a minha visão sobre esse objeto que vai fazer com que esse objeto, né, seja algo, né? É o sujeito que vai apreender o objeto, né? Então, o Kant, ele descreve essa virada como uma revolução copérnica, né? Que não é o sujeito que deve se adaptar ao objeto, mas é o objeto que aparece a partir de condições fornecidas pelo sujeito, né? A condição do olhar do sujeito, por exemplo. Não é? Então, isso é muito importante, porque o que a gente vai dizer é que, veja, colocamos aí a questão do sujeito, né, do olhar do sujeito, enquanto algo muito potente, né? Então, é a experiência do sujeito que conduz ele ao conhecimento, né? Ele precisa experimentar, né? Ele precisa disso. Então, veja que aí o objeto ele é uma outra coisa, né? Que só vai se dar a partir do sujeito. Então, isso é muito importante, né? Não à toa ele fala que isso é uma revolução copérnica, né? E aí, seguindo, então, na linha temporal, a gente chega a Hegel, né? Que propõe uma visão histórica, dialética do sujeito, né? Também vai ser bastante estudado por Lacan, né? Mas aí, para Hegel, o que a gente tem? Né? Que um sujeito não é um indivíduo isolado,
né? Mas ele é um ser que vai se constituir a partir de um processo histórico, né? E por meio de uma dialética, ou seja, um movimento de tese, de antítese, de síntese, né? Então, é nesse dinamismo que a gente vai chegar numa autoconsciência e na realização do espírito. Né? Então, o Hegel, ele entende o desenvolvimento do sujeito como parte de um processo do espírito absoluto, né? Que vai se manifestar aí na cultura, na história, na coletividade. Né? Então, é um sujeito que não se restringe em nada ao pensamento, né? Mas, pelo contrário, né? O sujeito ele vai atuar no mundo. Né? Então, ele até diz, né, que o sujeito ele transforma o mundo e o mundo o transforma. Né? Então, é uma coisa que acontece, não é todo dialético, né? É uma coisa que acontece ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo que ele é transformado pelo mundo, ele também o transforma. Né? Então, o objeto, ele vai se constituir em conjunto com o sujeito de uma maneira mútua. Né? Então, essa sua concepção dinâmica, né? Ela irrelacional, ela é marcada também pela historicidade. Né? Então, isso é bastante importante, porque a gente vê que essa junção de coisas, né, que vai fazer com que o sujeito apareça, isso é muito, muito legal. Né? Não à toa que se aproxima aí da ideia lacaniana. Aproxima, gente, porque é um debate bastante extenso, né? Até onde vai uma coisa, até onde vai outra, até onde se usa uma coisa para outra, né? Mas essa ideia de um sujeito que surge, sabe? Essa coisa de um efeito, de algo que vai aparecer, né? Que se constitui mutuamente em relação, isso é genial, né? Então, assim, aí ao a gente percorrer esse trajeto, né? Da coletividade grega ao sujeito substancial aristotélico, da interioridade medieval a uma dúvida cartesiana, da revolução copérnica de Kant a uma dialética hegeliana, a gente percebe o quanto a noção de sujeito se transforma, né? Mas se transforma num diálogo constante com a história. Isso é muito importante, né? Não só com a história, com a cultura e com a própria evolução dessa ideia de razão, né? Bem, aí chegamos então a Freud, né? Onde a ideia de sujeito, como um ser meramente radical, né, é colocada completamente em xeque. Então, quando o Freud ele descreve o aparelho psíquico, né, ele mostra que o inconsciente ele interfere de uma maneira decisiva no comportamento humano. Né? Mas, né, a gente pensa o complexo de Édipo, formulado aí a partir da tragédia de Sófocles, né, o Édipo Rei, ele mostra aí, né, que a estruturação do sujeito ela se dá, né, na medida em que o desejo pela mãe é recalcado frente a uma lei paterna, né, ou seja, frente a um temor, ao temor da castração, né, essa leitura aí que depois Lacan vai fazer do complexo de Édipo vai deixar ainda em destaque o quanto se trata de um mito, né? Mas Freud ali não colocava desse jeito, né? Assim, né? Colocava, mas não dizia que era, né? Então, o que a gente precisa aqui, na verdade, ter em mente, senão eu vou viajar para outros caminhos, é que o inconsciente freudiano estaria estruturado aí como uma representação, né? Sustentado por mecanismos de repressão e de deslocamento, né? Que era isso, né? Era esse mecanismo que organizava a vida psíquica, né? De uma maneira bem geral, porque agora vamos falar do nosso objeto maior de estudo, né? Empiricamente ou não falando, melhor não, né? Que é o Lacan. Né? Então, o que a gente tem aí, né, de Lacan? Lacan, ele retoma, né, Freud e vai fazer uma leitura aí de sujeito enquanto um sujeito
estruturado pela linguagem, né? Ele vai subverter essa ideia de sujeito moderno, né? Enquanto Freud não falava de sujeito, viu, gente? Isso é importante de dizer, tá? O Freud falava de indivíduo, né? Assim, então, pensar o sujeito ali freudiano no sujeito pessoa mesmo, né? Biológico, não à toa, né? Muitos psicanalistas contemporâneos aproximam realmente Freud, e com a sua bagagem biológica ali, né, com a sua perspectiva biológica, né, era o homem do seu tempo ali, né? Mas o que a gente precisa se atentar aqui é a subversão da ideia de sujeito, né, enquanto de Lacan, enquanto um sujeito uno, né, enquanto um sujeito biológico, aquele sujeito pessoa, sujeito indivíduo, né? Porque para o Lacan, o inconsciente ele não é estruturado como uma representação, mas como linguagem, né? E aí ele subverte completamente esse cogito cartesiano, né? Porque ele vai afirmar, né? No penso logo existo, ele vai dizer penso onde eu não sou, né? Sou onde não penso, indicando aí que o sujeito ele não coincide com a consciência que tem de si, né? Mas que ele emerge como um efeito de significante. E aí a Natália ela vai entrar no aspecto do significante, né? Então não é o nosso objeto aqui em si, mas o que eu gostaria mesmo que a gente se atentasse é para essa ideia de efeito, aquilo que emerge, aquilo que se dá através de uma relação significante, né? Entre significantes. Né? Então, é isso que eu gostaria que vocês pegassem, né? Porque enquanto o sujeito cartesiano é de si, é dono de si, né? Então, se trata disso, né? Da pessoa viva, da pessoa completa, né? O sujeito lacaniano ele é descentralizado, né? Ele é atravessado pelo discurso do outro, grande outro, como a gente diz, né? Então, ele nunca vai ser uno, completo, né? Mas ele é constituído em relação com a linguagem, né? Por isso que isso fica muito radical, o sujeito não é indivíduo, o sujeito não é pessoa, né? O sujeito não é o analisante que nos chega, né? Por mais que, em vários momentos da obra do Lacan, ele diz, né, ele coloca sujeito como a mesma coisa que analisante, né? Ele vai ter um trabalho muito preciso, que vai passar pela obra dele inteira, então não tem como a gente se aprofundar em outras temáticas lacanianas sem ter como base essa compreensão de sujeito, né? Porque há uma distinção. Há a teoria do sujeito, né? Existe a teoria do sujeito, a gente precisa estar muito bem fundamentado nisso, né? E aí, o que é muito comum também no campo, né? A gente entender sujeito como sujeito dividido, né? Que é bem comum a gente escutar assim, é o sujeito dividido. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu gosto disso, que a Lara Lisenberg vai falar, né? A gente tem que tomar cuidado com essa ideia de sujeito dividido. Por que a gente tem que tomar cuidado? Porque esse cuidado nos protege de uma falsa interpretação, de uma má interpretação, né? Porque se a gente coloca sujeito dividido, a gente está colocando aí uma característica, né? Um adjetivo para esse sujeito, ou seja, ele acaba se tornando algo uno, né? Algo de pessoa. Então, é um sujeito como divisão. Sujeito é divisão, né? Então, é essa ideia que é importante que a gente assuma. Assim. O sujeito é divisão, né? E aí, então, a gente colocando essa ideia, o sujeito é divisão porque ele é divisão no sentido de efeito, né? Ele é um efeito de divisão, né? Por quê? Porque sempre vai haver uma iância, e o sujeito, ele é essa iância que se produz como um efeito do discurso,
né? Então, o Lacan diz, né, que é efeito de linguagem. Então, na medida em que se fala, ou seja, quando o paciente nos chega, ele vai se comunicar com a gente. A ideia comum nossa, nas relações humanas, no nosso cotidiano, é que a gente está sempre se comunicando. E que essa comunicação ela é completa, porque eu tô falando aqui, vocês estão me entendendo, né? Então sai-se daqui com uma compreensão, ao menos básica, do que eu falei, né? Então, a partir do momento que a gente diz que é compreendido, parece que a gente fala de uma totalidade, mas é aí que está. O sujeito não é esse que escuta e que entende, porque o sujeito não é esse indivíduo. O sujeito, ele é exatamente aquilo que não se pega nessa comunicação. O sujeito, ele é exatamente aquilo que escapa, né? Que falha, né? Por quê? Porque quem disse o outro que escuta, aquilo que eu digo e que o outro escuta, tudo isso tem falha, né? Nem a linguagem vai dizer sobre isso que se quer dizer, né? Nem o outro vai entender completamente aquilo que foi dito em linguagem, né? Então, esse efeito de que o outro não vai entender tudo, de que o outro não escuta tudo, é o efeito de perda. E aí é onde está o sujeito, né? Que quando a gente fala de um efeito de divisão, não é? Não à toa a gente pensa isso tudo, a relação, o discurso, como algo que sempre vai ter um furo, né? O furo no discurso, né? Então, a divisão em si, ela é esse buraco, né? Que faz com que o que eu fale, né, não seja o que eu digo, ou seja, eu me atrapalho ao dizer. Não à toa que é aí que aparece o inconsciente na análise, né? Então, é exatamente quando escapola alguma coisa, eu falo, eita, não, acho que eu falei errado, deixa eu só retomar isso aqui, né? Não era muito bem isso que eu estava querendo dizer. Ah, eu falei isso, né? E quando você aponta, eu falei isso, mas isso não faz sentido eu ter falado, porque eu não estava pensando nisso, né? É isso, percebe? Que é isso que divide uma coisa da outra, né? E é isso que escapole, é aí que está o sujeito, né? É aí que está o sujeito enquanto efeito de linguagem, né? Porque é um sujeito que advém do inconsciente. Não à toa o inconsciente é estruturado como uma linguagem, tá? Então percebe que essa perda da coisa faz com que a gente entenda o descentramento, que é o completo oposto da perspectiva cartesiana, né? De um sujeito central em si, né? Então, isso que a gente precisa pegar, tá? Então, só para a gente fazer uma retomada, tudo bem? Enquanto Freud ainda sustenta uma lógica representacional do inconsciente, Lacan concebe o inconsciente como um campo estruturado pelo significante, né? Retomando aí as categorias linguísticas, de metáfora e de metonímia, que eu acho que a Natália também vai falar disso, né? Para pensar esses mecanismos freudianos do inconsciente. Tá? Então, o sujeito aí é compreendido como esse efeito de linguagem, né, que é produto de uma cadeia significante, né, jamais dono do seu saber, dos seus atos. Tá? O Lacan ele vai escrever isso muito bem num texto que se chama Subversão do Sujeito e a Dialética do Desejo no Inconsciente Freudiano. Tá? É um dos lugares onde a gente vai encontrar isso, né? Então, trata-se de reconhecer um sujeito para além da consciência, em contraste com o sujeito absoluto, tanto hegeliano, né, quanto do cogito cartesiano. Então, a psicanálise, veja, ela rompe definitivamente com essa tradição filosófica que identifica o sujeito a uma unidade, a uma consciência, né? E é isso, assim. Então, só para a gente finalizar, né, porque acho que já estendi para caramba,
ao compreendermos esse trajeto, né, como a noção de sujeito foi sendo deslocada ao longo da história, do pensamento, então, em Descartes, o sujeito se inaugura enquanto um absoluto, né, em Kant avança, né, o Kant avança a mostrar que não é o objeto que vai determinar o conhecimento, mas as estruturas do sujeito, né, que torna possível isso, então inaugura aí a filosofia transcendental, né? Hegel amplia esse horizonte, aí, concebendo o sujeito em sua dimensão histórica e dialética, não como um indivíduo isolado, mas como parte de um movimento do espírito que busca essa liberdade, essa autocompreensão. Com Freud, a gente tem essa ruptura radical, né, de um sujeito que não é mais transparente em si, mas que é atravessado pelo inconsciente, então tem alguma coisa em mim que eu desconheço, né, mas que escapole. E aí a gente vai para a análise para entender isso aí, né? Que é isso que escapole, que tem aí como origem a origem do sofrimento humano, né? Do sofrimento em comunidade, né? Então, são essas forças pulsionais, né? E interdições aí também da cultura que vai fazer com que o sofrimento apareça, né? Lacan leva essa descentralização ao limite da coisa, mostrando que o sujeito é dividido e é efeito de uma linguagem, né? Então, sempre constituído aí pela essa linguagem, esse grande outro, né? E nunca plenamente idêntico a si mesmo. Né? Então, é assim, a trajetória ela se inicia aí no sujeito cartesiano da consciência, né? Que culmina na psicanálise, e um sujeito é feito de perda, né? Marcado pela falta, constituído na e pela linguagem, né? Então, a noção de sujeito, ela deixa de ser o centro soberano do conhecimento, percebe? Né? Deixa de ser o ser pleno das suas ações, né? E torna-se aí uma instância dinâmica, relacional, né? E deslocada em si mesmo, né? Dividido em si, né? O sujeito é divisão, né? O sujeito é descentramento, né? Bem, é isso. Ficamos por aqui hoje. Natália chega em seguida para nos mostrar um pouquinho mais em aprofundamento a teoria lacaniana, trazendo aí como tema central enunciado e enunciação. Acho que vai ficar ainda mais em evidência o que a gente está falando aqui hoje. Até breve.